Olha só, a primeira questão que vem bombando, na verdade não vem bombando, né? A FGV sempre gostou de cobrar aí as referências, né, textuais, a coesão referencial. É uma marca aí da banca FGV e ela vem numa questão clássica assim, ó. Joga um textozinho aqui e olha o pulo do gato que eu quero mostrar para vocês, hein? Ela joga um textozinho aqui que você não vai ler, você nunca começa a prova lendo o texto, tá? Olhei o fragmento aqui, ela sai grifando algumas coisinhas aqui, ó. Grifem comigo, por favor. Beleza? Ela sai grifando aqui comigo, ó. E maravilha, show de bola. E diz assim, ó, o termo que não possui antecedente, antes. Pedrão, esse termo antecedente, né, quando a gente tem uma referência com antecedente, chamamos de anaforismo. A banca FGV ama tanto cobrar o anaforismo, né, e cataforismo, como também os elementos deíticos, ou seja, esofóricos. A primeira coisa que eu vou olhar aqui, galera, nas opções, são os pronomes demonstrativos. Esse, essa ou isso. Pedro, por quê? Porque são pronomes que só podem fazer a referência anafórica, ou seja, a setinha para trás. Eles vão se referir a algo já mencionado no texto. Quando eu pego aqui a letra A disso, eu não preciso nem ler. Eu sei que isso aqui está fazendo a referência para algo que já foi mencionado antes no texto. Então, vou cortando aqui e tirando minha ondinha, ó. Pedrão, velho, muito bacana, tá vendo? Ó, repare que eu fico evitando, tá? Toda hora ir ao texto para não cansar. É uma banca que ama fazer isso. Beleza. Na letra C, eu tenho a palavra que. A palavra que, monta aqui a tabelinha do anaforismo, ó, o que, o isso, esse, essa, todos os demonstrativos, beleza? Pedrão, a palavra que, quando é um pronome relativo, também. Porque o pronome relativo ele se refere imediatamente ao substantivo que vem antes dele. Camisa que comprei, carro que comprei, comida que ganhei. Então, comida que, carro que, esse quezinho vai fazer uma referência ao substantivo, evitando a repetição lá na frente. É uma maneira bem inteligente de você conectar o seu texto, suas ideias. Muito bacana. Então, Pedrão, eu já sei que esse quezinho, se for relativo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou atrás dele aqui, ó. Já achei. E tem assim, ó. Do que, tá vendo, ó? Do que. Aqui vem outro pulo do gato maravilhoso. Ó que massa. Pedro, como é que você sabe que esse quezinho é relativo? Graças a esse pronomezinho aqui, ó. Esse ozinho aí. Esse ó não é artigo. E eu quero que você decore uma coisa comigo, ó. Quando eu tenho o que, anota comigo em casca. A que, ó. E pode também o seu plural, ó. Os que e as que. Quando eu encontro essas construções em um texto, eu já tenho que saber o seguinte: OA, OSAS, pronome demonstrativo e o quezinho, pronome relativo. Não tem exceção. Você pode ler assim, ó. Aquele o qual, aquela a qual, aqueles os quais e aquelas as quais. Eu sou o que passa e ninguém vê. Eu sou o que? Eu sou aquele que. Tá vendo? Aquele o qual. Galera, esse pulo do gato é maravilhoso. Porque quando eu olhei isso aqui, como a banca ela é maldosa, ó. Útil do que. Tá vendo? Vamos dar uma lida aqui, ó. Assim, poderemos ter uma ideia mais precisa e útil daquilo o qual realmente são. Tá vendo? Então, Pedrão, esse ozinho aqui, ele está simplesmente no papel de pronome demonstrativo, logo, esse quezinho aqui vai fazer o papel de um pronome relativo. Então, eu não tenho dúvida, ele tem antecedente sim, ele é anafórico. Então, ó, tchau, aqui na letra C. Ou seja, pronome relativo e o pronome demonstrativo, esse, essa, esses e essas, né, os demonstrativos, você já elimina das suas opções para que você leia pouco, procure pouco, porque tem uma segunda questão cabulosa para te pegar. Então, quanto mais, ó, eu uso técnica, mais energia mental eu tenho para resolver 20 questões cabulosas que vem por aí. Beleza? Então, massa. Pedrão, agora eu tenho dois conceitos. Cara, eu vou ter que ler, não tem jeito. Vamos lá. Ó. Em vista disso,
Inteligência e sabedoria são dois conceitos. Já matei e vou ler até aqui. Ó, dois conceitos, inteligência e sabedoria. Então tem sim um termo antecedente, ele é anafórico. Fora também, sobrou aqui no nosso gabarito, letra D, algo, vamos olhar. Afinal, se queremos algo, além de ter um alto QI, repare que esse algo não se refere a nada antes. Por isso, ele não tem esse antecedente. Letra C, nosso gabarito. Anote aqui, ó, tá? Essas duas palavrinhas, dois pulos do gato que ajudam pra caramba a você a limpar a questão, tá bom? Bem bacana. Primeira questão sobre coesão referencial. E a segunda questão, vamos lá, ó. Já viu um texto gigantesco e eu não vou nem ler, ó. Cara, eu não vou ler isso aqui nunca. Tá vendo, ó? Vou aqui para a questão do TJ Tocantins 2022. Vamos lá. A banca faz assim. É comum que os textos sejam classificados de acordo com o domínio social de comunicação em que se inserem. Esse domínio social aqui, ó, tá no edital, né, de vocês. E tem um edital comentado aí no link na descrição no link, tá? Questões e o edital comentado. Eu falo muito sobre isso. A banca FGV ama cobrar essa questão da intenção comunicativa. E aí ela pode cobrar aqui, ó, a tipologia textual, a função de linguagem. Tá vendo? Ó? Esses dois assuntos aqui, ó, que eu quero que você fique ligado, ó. Pedrão, ou ela vai cobrar aqui a tipologia, ou tipologia, já pensa, tipologia gêneros, beleza? Ou ela vai cobrar a função da linguagem. Se a função é conativa, é informativa, é apelativa, e aí vai. Beleza? Aí ela diz assim, ó, é correto afirmar que o texto 2 tem natureza. Me deu a questão aqui, ó, predominantemente. Porque se ela quer saber a predominância, ela quer saber o tipo. Qual é o tipo que predomina? Ela quer saber a característica interna de um texto. Vamos anotar isso? Tipologia é característica interna do texto. A função da linguagem, a intenção comunicativa. Todo mundo junto, função, a tipologia, o gênero, a interpretação, a ideia central, tudo isso, a compreensão do texto, tudo isso se resume em intenção comunicativa daquele que vai escrever, né? Então fique ligado porque está no seu edital. E a primeira coisa que eu vou olhar, mas ó, como você quer tipologia, é a fonte. Pedro, por que você fala sempre isso? Né? Eu ensino isso aos meus alunos, né? Por quê? Porque a fonte, ela vai direcionar, beleza, as características, ela já vai apontar para as características. Por exemplo, se nessa fonte aqui, ó, tiver uma perguntinha, tipo assim, por que o Brasil é corrupto? Aqui, ó. Eu já sei que esse texto é argumentativo, porque o autor, no caso aqui, Siddhartha Ribeiro, ele vai explicar, ele vai tratar de uma problemática. Então, eu já dispenso a leitura e mato minha questão. Se aqui na fonte tiver editorial, tá vendo? Ó, eu não tenho dúvida também de que o texto é uma argumentação. Tá vendo? Caramba, Pedrão, então a fonte é vida. Eu falo isso desde 2010. Quantas questões a gente mata sem ler texto, só com a fonte? Beleza? Vamos lá então. Ó. Siddhartha Ribeiro disponível, e aí vai me dar aqui só o site, né? A fonte aqui do site, o acesso. Ó. Então, não ajudou muita coisa. Não ajudou, porque não trouxe aqui as palavrinhas mágicas, tá? De gênero, para mim. Ah, Pedrão, então você vai ter que dar uma lida mesmo. Calma, gafanhoto, tenha calma. A gente já vai cortar o seguinte, ó, vai procurar nas opções se tem a tipologia descrição. Descrição, ela não vai ser predominante em um texto complexo, organizado em parágrafos. E, geralmente a descrição ela vai predominar em um anúncio de alguma coisa. Por quê? Ela é um momento apenas, onde você para a narrativa para descrever alguém ou algum lugar. Beleza? Ela não vai predominar em um texto. Ela será um traço. Anote isso. Descrição em texto organizado, parágrafos e períodos, nunca será a predominância. Ela será traço, um momento. Beleza? Show de bola. Ó, na letra A, descrição, eu já vou cortar. Ó. Isso aqui não tem condições, tá vendo? Ó. Beleza? Aí, narrativa, pode ser. A expositiva, que é a dissertação sem convencimento, sem meios de convencimento, né? Sem ponto de vista. A injuntiva, que é instrucional. Também acho muito difícil esse texto ser instrucional. Tipo manual de instruções. E a argumentativa, que é a dissertação agora com meios de convencimento.
Pedrão, aqui eu tenho que ter aula, né? Verdade. E tem que decorar as principais características de uma narração, de uma expositiva, a instrucional e a argumentativa. Hoje, a gente vai falar disso daqui, ó, argumentativa. Ou seja, meios de convencimento, beleza? Quando um texto tem isso, repare, você vai olhar para esse texto não para entender o texto ou compreender, nada disso. Apenas você deve procurar as características, aqui os meios de convencimento. Vamos dar uma olhadinha, um olhar bem técnico, galera, ó, bem massa, tá vendo, ó? Repare que quando ele começa o texto, já deixei aqui meio que no negrito, ele começa com uma pergunta. Cara, a primeira linha do texto. Vem aqui o título Sonho, Memória e Reencontro de Freud com o Cérebro. Fragmento adaptado. E já começa com a pergunta. O Siddhartha Ribeiro pergunta, para que serve sonhar? Tá vendo? Eu não tenho dúvida de que isso daqui é uma argumentação. Por quê? Porque ele vai ter que explicar isso tudo. Quando ele explica, ele cria uma problemática. Depois, ele vai tentar resolver essa problemática. E esse tipo de argumentação em redação talvez seja o mais clássico, né? A gente aprendeu a escrever assim em escola. A titia ensinava lá, olha, vamos criar a problemática, né? O problema. Depois, resolva o problema. E ficava tudo numa boa. Beleza? Então aqui eu já sei que pertence ao mundo argumentativo. Outra coisa que eu quero falar com vocês é isso aqui, ó. A despeito de. Tá vendo, ó? Pedrão, todas as conjunções que indicam contraste, pode anotar isso, Cássio, qual é o contraste? Tanto as adversativas, não é isso? Como as concessivas. Todas elas trazem, sim, um posicionamento do autor. Quando você escreve, diz assim, ó, no entanto, entretanto, ainda que, olha o tom que eu estou falando com você, tá vendo? Ó? Ainda que o governo aprove a lei, ó, já vai dar uma ideia de frustração, não é verdade? Tá? Então, quando a gente usa essas conjunções adversativas, né, concessivas, amados, não tenham dúvida, tá? O texto também é argumentativo, muito bacana, ó. E aí, eu já fui grifando aqui, só para mostrar para vocês, tá? Aqui ele já usa a primeira pessoa do discurso. Vou botar aqui, ó, primeira pessoa, Pedrão, do discurso. Isso aqui também é clássico do mundo argumentativo. Pedrão, por quê? Porque aqui é o momento, pelo menos a primeira pessoa do singular, ó, da apelação. Ele está apelando, né? Recorrendo a um mundo mais apelativo. O mesmo não acontece com a primeira do plural, o nós, quando a tentativa é apenas de uma aproximação com o seu leitor, beleza? Então, cara, vá decorando isso, tá? Muito bacana. E como eu falei, ó, as tentativas aqui, tá vendo? Ó, de explicação. O primeiro consiste, o segundo é o reconhecimento, ou seja, essas explicações vão trazer o mundo aqui da causa, a causa e consequência. Causa talvez seja o tipo mais clássico do meio de convencimento, tá bom? Pedrão, tem mais aqui que você não observou no texto, mas que é argumentativo? Sim, uso de adjetivos. Quando você usa um adjetivo, você está opinando. Basicamente, você está opinando, tá? Uso de advérbios também, ó. Aqui ele usou aqui, ó. Aqui ele usou o primeiro, o segundo, mas primeiramente, ele podia ter usado, tá vendo, ó? Então, advérbios, né? Isso, primeiramente, talvez, também vai mostrando aí o posicionamento do autor. Galera, é super importante ter essa aula. Acredito que na resolução aqui eu venha falar, tem questão de tipologia. Então, muito bacana, porque lá a gente vai criar uma tabela, tá? Também de argumentação, uma questão cabulosa de um tribunal de justiça, que eu não sei qual foi, não lembro agora, mas tribunal de justiça é uma questão boa para você ficar ligado, beleza? Então, toda prova pode botar em hashtag tipologia textual. Vai cair. Beleza, Pedrão, muito massa. Então, letra E, argumentativa. Beleza, show. Terceira vem assim. Falando sobre uma passeata em São Paulo, um jornal paulista escreveu o seguinte: os alunos iam à frente da passeata e os professores seguiam atrás. Vírgula. Tem mais pulo do gato?
Boa, meu gatão, show de bola. Olha só. Primeira coisa que vírgula vai cair na sua prova. Essa banca ama. Segunda coisa, que ela ama esses casos facultativos de vírgula. Geralmente, a conjunção ir. Quando ele traz um sujeito diferente, um novo agente, a vírgula vem mostrando isso. Beleza? Então, é um caso facultativo. A banca vem questionando aqui. Ela vai falar o seguinte: essa vírgula é incorreto? Incorreto não. Ó, incorreto não, jamais, ó. Não é incorreto. Na letra B, incorreto. Também não, ó. É facultativo, beleza? Adequado, deixa aí, ó. Mostra a correção, pois a nova frase tem valor explicativo. Não é isso. Apenas mostra um sujeito diferente. Tá? Então, ó, tchau. Está bem empregada, pois a segunda frase indica mudança de pensamento. Não é isso. Indica um novo sujeito. Fora. C. Adequado, pois o sujeito da segunda oração não é o mesmo da anterior. Amados, a banca FGV adora vírgula e vírgula facultativa. Tome muito cuidado com esse caso aqui da conjunção i, indicando sujeito diferente. Observe, os alunos iam na frente, então sujeito da primeira oração, alunos, os professores seguiam atrás. Sujeito da segunda oração, professores. Beleza? Então, sujeito diferente, aí a vírgula é facultativa. Pedrão, tem mais outro caso que ela ama cobrar? Sim. Quando a vírgula marca a elipse do verbo. Também é um caso facultativo e ela ama cobrar. Você, mais ou menos assim. Aqui só um exemplo, tá? Ó, Pedro foi à praia. Aí, ó, ponto e vírgula. Márcio. Aí vem a vírgula aqui agora, ó. Tá vendo, ó? A padaria. Beleza. Então, essa vírgulazinha que está aqui, ó, ela vem mostrando aquilo que você consegue subentender. Ou seja, ela está no lugar de um verbo. Pedro foi à praia, Márcio foi à padaria. E ela vai perguntar se isso é incorreto, como foi aqui. E você vai gravar, meu irmão, isso aqui é, sim, caso facultativo. Tem gramático que se mata falando que isso é obrigatório, tem gramático que se mata falando que é facultativo, mas no entendimento das bancas, a gente olha, na grande maioria, visão de banca, isso aqui é facultativo. O mesmo é isso aqui, ó. Tem muito gramático que fala que isso aqui é obrigatório, muito gramático que fala que também é facultativo. Na visão das bancas, caso facultativo, você fica bem tranquilo. Repare que a banca nem mostra isso aqui, se é facultativo. Apenas, está correto ou incorreto? E se tiver correto, qual é o motivo? Por que isso? Porque ela sabe que tem muita treta. Meu filho, vírgula e gramático é treta. Um vai dizer que é facultativo, o outro é proibido, aí vem tamanho de advérbio, que com 3 palavras é obrigatório, não é facultativo, já com 2 já é obrigatório, é o inferno. Então a gente olha o entendimento da banca, beleza? Muito legal, show de bola. Então, marque aí também pontuação FGV, caso facultativo, é uma questão cantada pelo Pedrão, beleza? Boa, Pedrão, vamos lá. Quarta questão, TJRN. Ó, questão fresquinha, vamos lá. A frase abaixo que mostra ambiguidade, filho, pelo amor de Deus. Isso aqui é questão de prova e também tem questão aqui comentada, tá? Na descrição. Em função de não se poder distinguir agente e paciente. Aqui tem um pulo do gato maravilhoso. Eu quero que você memorize uma coisa comigo. Quando a banca mencionar ambiguidade de agente e paciente, você vai fazer o seguinte, ó, Pedrão. Agente é adjunto adnominal. Paciente é complemento nominal. Essas construções, quando elas apresentam um substantivo abstrato, beleza? Mais a preposição de, decora isso, anota comigo, hein? Cara, é ambiguidade. Você não sabe se há um agente ali ou um paciente. Sempre vai trazer ambiguidade. Você não sabe ali quem é um agente ou paciente, tá bom? Então, isso daqui foi fundamental ter esse conhecimento. Todo mundo sabe que a FGV ama complemento nominal e adjunto. Ela ama. Antes, cobrava na função sintática dura mesmo, que pode cair na sua prova também. Hoje, a banca está simplesmente usando a intelecção textual.
ela está usando o meio textual para poder cobrar até função sintática. Observe que nas construções aqui, eu já quero ficar ligado nisso aqui, ó. Eu quero um substantivo mais a preposição de. E perceber, tanto o termo pode ser agente como um paciente. É isso que eu quero que você aprenda comigo, tá bom? Repare que o chefe encontrou o funcionário em seu gabinete, eu não tenho isso daqui, cara, ó. Cadê o substantivo com preposição de? Então, Pedro, aqui tem ambiguidade, mas não é de agente e paciente. Tá vendo? E eu já vou eliminando, ó. Não quero cansar minha cabeça, velho. A criação da instituição. Opa, ó. A criação da instituição. Eu tenho eu tenho preposição de. Tá vendo, ó? Isso é que faz você gabaritar uma prova. Vamos analisar? A criação da instituição, a criação dela. A instituição criou alguma coisa e isso demorou mais do que se esperava. Ou alguém criou essa instituição. A criação da instituição, ou seja, alguém criou essa instituição e isso demorou mais do que se esperava. Então aqui eu já vou marcar, ó, letra B, B de casca. Olha os outros. João e Maria se casaram ontem. Eu não tenho a minha estrutura do poder, Pedrão. Cadê o substantivo com preposição de? Encontrei o assaltante andando pela rua. Eu não tenho essa construção. Tá vendo? Essa construção é que vai indicar agente e paciente. Encontrei o assaltante andando pela rua, tem ambiguidade, mas não do que a banca quer. Então, ó, fora também. Chamar os bombeiros já ficou na moda. Eu também não tenho. Fora. Tá vendo? Ó? Você mata a questão pela estrutura, filho. Pelo amor de Deus. Ambiguidade estrutural. Beleza? A banca vai cobrar tanto polissemia como ambiguidade, velho. Então, Pedrão, eu mato qualquer questão pela estrutura. Pedrão, e se tivesse assim, ó, como tem aí no exercício, tá? Logo depois, você vai clicar no link, tem assim, ó. Muita gente na live, e gente, eu tô fazendo live toda semana aí no Gramatique. Então, siga aqui, a gente deixou o link, tá? Tem aqui o link, ó, aqui no vídeo, né? Gramatique Cascavel, cara. Aula do TJ sobre isso aqui, ó. Paga nada, cara. Vai lá seguir, vai aprender, tá bom? Então, fique lá por dentro nos stories. Nossa programação de live, beleza? Ó, a folha do caderno, Pedrão. A folha do caderno é muito branquinha. Tá, beleza. Pedrão, aqui eu tenho um sub. Não é verdade? Pedrão, eu tenho um substantivo folha, com preposição de. É ambiguidade aqui? Não. Por quê? Porque folha é concreto. Concreto. E substantivo concreto só pode ser adjunto a nominal. Nunca vai ser um complemento nominal. O complemento nominal só trabalha com substantivo abstrato. Ah, Pedrão, é mesmo. Por isso aqui não tem ambiguidade. Você já entende que a folha pertence ao caderno. Essa folha é do caderno. Você pode ler até assim, ó, a folha que pertence ao caderno. Pedrão, que massa. Muito bacana. Letra B, a ambiguidade vai cair. Fique ligado, tá? Aí resolva a questão comigo para você ficar muito, muito fera. Boa, Pedrão. Tem mais. TJ, tipologia de novo, ó. A banca diz assim. Em um documento para motoristas, ó, documento, manual, receita, tudo isso é texto injuntivo. A banca não pode vacilar com Cascavel, não pode. Por quê, Pedrão? Porque a gente destrói isso daqui. Caiu agora, meu amor, TJ 2023. Em um documento, manual de instrução, receita médica, né? O texto prescritivo, tudo isso é instrucional, é texto injuntivo. Pedro, o que é isso? É aquele textozinho que ensina você a alguma coisa, nego. Por isso os verbos, geralmente imperativos, revise, use, respeite, mantenha, como também eu posso ter verbo no infinitivo. Casca, decora isso comigo. Revisar as partes, usar sempre, respeitar os limites, e aí vai. Quer fazer um teste bacana? Hoje, quando você for tomar banho, você vai tomar banho em algum momento do dia, não é isso?
Você vai pegar o seu shampoo e tem lá, modo de usar. Também ali é um texto injuntivo. Olhe se o verbo está no imperativo ou no infinitivo, né? Abra a tampa ou abrir a tampa e aí vai, beleza? Então, muito legal isso daqui, caiu e é muito fácil. Ó, não precisa ler nada, só ficar ligado no bracinho do Armlock e no comando. Cara, tipologia, você não erra nenhuma, tá? Show! 6. Cara, eu amei essa questão do TJ também. Perdão, resolver a prova toda do TJ? Que isso? Em nosso curso, todas as questões de tribunais de justiça da Banca FGV, lá a gente comenta, tá? Preparando o aluno para gabaritar aqui do meu estado, lindo, maravilhoso Sergipe aí, tá? Então, muito bacana, tô muito feliz, edital cabuloso e a gente vai detonar. Repare que aqui, basicamente, a banca pede uma reescritura, a banca pede uma correção, tá? De uma redação. Aqui tem uma redação de um funcionário e tem erro. O chefe pede, dá uma bronca, diz, cara, você vai ter que corrigir isso daí. E aí o funcionário, ele reescreve e envia novamente para o chefe e a banca quer o que está correto aqui. A primeira coisa que você vai pensar em correção, cara, se você for ler a letra A, letra B, letra C, tá vendo? Na íntegra, na letra E, você tá louco. Caramba, Pedrão, é mesmo, é cansativo. Pedrão, como é que você faz para limpar a questão? Questão de redação. Tem no seu edital, redação, tá? Correção de redação. Primeira coisa que você vai olhar aqui, cara, bota assim, ó, correção de redação. A primeira coisa, o primeiro tópico é a concordância verbal. É a maneira mais fácil de você limpar a questão. Por quê? Porque você vai olhar verbo, sujeito e o verbo. Pergunte quem ao verbo, acha o sujeito, olha a harmonia. Acabou. Então você vai limpar várias aqui. Olha, a banca começa assim. A maioria do funcionalismo. A gente tem aquela regrinha das expressões partitivas. Boa parte, grande parte, a maioria. Quando essas expressões são acompanhadas de um substantivo, né, no plural, ou seja, ali um especificador no plural, o meu verbo tanto fica no singular ou no plural, tanto faz. Porém, o que a gente tem aqui é maioria, expressão, e do funcionalismo. Não tem nada no plural. Então, meu verbo só pode ficar no singular. E aí, olhe como eu vou usar a primeira. Tá vendo? Tentam, já tá errado. Porque não tá batendo aqui, velho. Quem é que tenta investir? A maioria do funcionalismo. Né? Tentam. E eu vou pegar esse padrão e vou procurar nas outras agora. A letra A tá fora, ó. Letra A, falso. Ó, na prova, ó. Tá vendo? Técnica, tá vendo, Casco? Ó. Beleza? Show de bola. E você vai na mesma, ó. A maioria tenta. Pedrão, aqui não posso cortar. Boa, Casca, boa. C. A maioria tenta. Pedro, tenta. Não posso cortar. Letra D. Tenta, também não vou cortar. E na letra E, tentam. Aqui tá errado. Então, letra E também vai embora. Só cortei duas. Só não, né, cara? Deixei de ler isso aqui, ó. Isso e isso. Muito bem. Segundo ponto que eu vou olhar aqui é o pronome que a banca usa aqui, ó. Os. Aqui é o seguinte. Tá vendo? Os ou lis. Os ou lis. Você tem que conhecer todas as funções sintáticas dos pronomes pessoais. E aí você vai entender que os pronomes o, a, os, as só funcionam, cara, como objeto direto. Então, só acompanham verbos transitivos diretos. Tá bom? Show de bola. Já o pronome li, enquanto complemento verbal, ele será sempre objeto indireto. Então, ou ele acompanha um verbo transitivo indireto ou um bitransitivo. E é aqui que eu vou matar essa questão sem ler nada. Observe. Aqui você tem os, ó, só pegando um pouquinho de leitura, ó. Na construção de conhecimentos que os permitam aprender. Casca. Quem permite, permite alguma coisa a alguém. Então, eu estou permitindo isso a alguém. Não pode ser esse os aqui, ó. Tem que ser lhes. Que lhes permitam. Permitam isso a eles. Tá vendo? Então, cara, muito bacana esse domínio de sintaxe dentro de um texto, porque eu não leio.
A letra B tá fora, ó. Já matei, sem ler nada ou mínimo. Na letra C, que tem lhes permita, eu vou deixar, beleza? Muito bacana. Show de bola. Na letra D tem usa aqui, ó. Não pode. Vai embora também. Tá? Então, a letra C é meu gabarito. Vamos ler na íntegra? A maioria do funcionalismo tenta investir na construção de conhecimento. Na construção de conhecimentos que lhes permita, ou seja, a construção permita, que a construção permita isso a eles. Tá vendo? O que é útil, ó a expressão o que de novo, ó. Aquilo o qual, tá vendo, ó? Pronome demonstrativo aqui, pronome relativo aqui, tá vendo? A banca ama cobrar isso. Permita aprender o que é útil para a sua atividade profissional. Perfeito, perfeito, perfeito.